Sejam bem-vindos a mais um trabalho que estamos iniciando nesse momento pela SEAMA, Associação Espírita Amigos dos Animais. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio, sou voluntário da casa e estarei com vocês na abertura desse trabalho. Então vamos começando pelos nossos avisos gerais. Deseja falar conosco? Entre no site da SEAMA, é o www.aseama.org.br. Lá tem um chat. Fale conosco que os nossos voluntários estarão atendendo as suas solicitações e esclarecendo as suas dúvidas. Lá você vai encontrar um link também para baixar a revista Espírita Digital da SEAMA. Nós temos vários números publicados, você pode baixar em PDF, ou se você tiver celular com Android, você pode baixar o app Revista SEAMA e ler os números publicados diretamente no teu celular. Lembrando também que nós temos mais de 100 podcasts Fala Animal publicados em duas versões, o Fala Animal para adultos e o para crianças. O para crianças são áudios mais curtinhos, com personagens humanos e animais e historinhas para prender a atenção da garotada, mas esclarecê-las também. E lá você vai encontrar também o link para a loja virtual da SEAMA, que é a SEAMA Gastronomia, onde você pode adquirir os salgados, congelados, chocolates e também o livro Evangelho dos Animais, com a vantagem de entregar na casa de vocês, tá bom? E agradecendo a todos vocês, gente, que têm nos auxiliado durante esse período todo, esse tempo todo, com a campanha permanente de ração para os gatinhos do santuário. A gente agradece imensamente o saco de ração que vocês nos dão. A gente só pede, pessoal, que seja da marca Golden, tá? Qualquer tamanho, qualquer sabor, mas da marca Golden, que é o que não causa desarranjo gastrointestinal nos gatinhos. E por fim, um aviso que a gente tem que dar nessa fase, ultimamente não tem ocorrido, mas antigamente, assim que a gente iniciava a transmissão, algumas pessoas postavam mensagens calamitosas, falando que estavam passando por dificuldades extremas, pedindo que vocês fizessem Pix transferências. A gente pede que vocês não façam isso, porque infelizmente tinha gente aplicando golpes, né? E para não cair em golpe, não façam Pix nem transferências, tá bem? Esses foram os nossos avisos gerais. E agora vem os avisos referentes ao trabalho, que são importantes principalmente para quem está frequentando a casa pela primeira vez ou nos assistindo à distância, né, pela primeira vez. Qual que é a lição de casa de vocês? O que vocês devem fazer? Pelo menos uma vez por semana vocês devem fazer o Evangelho no Lar junto com o animalzinho, né? Então toda semana, no mesmo dia da semana e a mesma hora, fazer o Evangelho no Lar com o animalzinho, porque vocês estão marcando um encontro com a equipe espiritual da SEAMA que vai no lar de vocês cuidar dos animaizinhos, por isso precisa ser com hora marcada. Em casos mais graves, aliás, se vocês já fazem também o Evangelho no Lar para a família, escolham um outro dia ou pelo menos um outro horário, porque são equipes espirituais diferentes, tá bom? Em casos mais graves, você pode fazer o Evangelho diariamente ou de hora em hora. Esse diariamente ou de hora em hora não precisa marcar hora. E o de hora em hora é uma estrutura mais simples, uma prece e uma leitura do trecho do Evangelho só para elevar a vibração e se conectar com a equipe espiritual. A gente sempre pede também que vocês tragam 2 garrafas de águas identificadas, uma com o nome do tutor e outra com o nome do animalzinho, mais de um tutor, mais de um animal, uma garrafinha para cada um, sempre nomeadas, porque quando a equipe espiritual vai na casa de vocês ou quando vocês vão aqui na sala de passe fazer o tratamento, a equipe espiritual fluidifica a água, entre aspas, coloca o remédio necessário a cada animal e a cada tutor, por isso precisam estar nomeadas. E como beber essa água? Você, tutor, faz uma prece antes e bebe um fundo de copo para a água durar a semana toda. E para o animalzinho, você também faz a prece e dá direto na boca dele, de 2 a 4 vezes ao dia, com uma pipeta ou uma seringa sem agulha, de 2 a 4 vezes ao dia. E essa água, gente, tem que ser trocada uma vez por semana, tá? Se ela acabou antes do trabalho, você enche com água filtrada, tá? E faz o Evangelho, pedir que a equipe espiritual faça a fluidificação das águas e ela vai ser fluidificada, tá bom? Pro próximo, se mudar o tratamento, se você fizer o tratamento por mais de um dia, por exemplo, você faz tratamento aos domingos, às terças e às quintas. As terças e as quintas são só transmitidas pela internet, tá? Terças 19, quintas 16h30. Ou se mudar o tratamento, então você tem que fazer uma nova água, tá bom? Essa é uma instrução nova, porque às vezes em casos mais graves a situação vai mudando, né? Por isso que
é necessário fazer essa troca, tá bom? Senão, uma vez por semana tá tranquilo. E se sobrou na garrafinha, gente, no próximo trabalho vocês descartam o que sobrou, enchem com água filtrada e tragam aqui ou comprem na casa o que for mais conveniente para vocês, tá bom? E por fim, o preparo que vocês, tutores, têm que fazer no dia do trabalho. Não comer nenhuma espécie de carne, nem vermelha, nem branca, nem peixe, não fumar e nem ingerir bebidas alcoólicas, porque todas estas energias interferem no tratamento, que vocês vão doar a energia de amor de vocês para compor a energia do tratamento. Tá bom? Se ela estiver contaminada com fumo bebido ou energia de sofrimento do animal durante o abate, que fica impregnado nas carnes, o tratamento não é tão eficiente. E para quem está fazendo a cirurgia espiritual, a não ingestão dessas, vamos chamar assim, de energias deletérias, 3 dias antes e 21 dias depois da cirurgia, tá bom? Então esses foram os nossos avisos gerais. Vamos agora, fechando nossos olhos físicos, elevando o pensamento ao Mestre Jesus, rogando o amparo de Jesus para a nossa jornada reencarnatória nesse momento decisivo de transição planetária. Mestre, ampara-nos para que possamos trabalhar em nós os nossos vícios, os nossos defeitos, auxiliando na trajetória, Senhor, nas nossas quedas, e ao nosso turno, que possamos auxiliá-lo na obra para o planeta de regeneração, conscientizando a humanidade que os animais são espíritos em evolução, com direito ao amparo, com direito à vida. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então, iniciando o nosso trabalho desta manhã, com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. E para a palestra do trabalho, nós vamos chamando a Sandra, que fará a palestra do dia para vocês. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Seama. Bom dia para quem está em casa. Deixar água aqui do lado, né? Muito bem. Dia 12 de julho de 2006, foi fundada a SEAMA, a Associação Espírita de Amigos dos Animais. Então ontem a SEAMA fez 19 anos. E é por isso que eu estou aqui hoje, para nós falarmos sobre 19 anos de SEAMA. A SEAMA é a prova de que pessoas comuns, com um propósito, podem fazer uma grande
revolução energética. Porque a SEAMA foi fundada por pessoas comuns, nós somos pessoas comuns. Com exceção dos fundadores, eu sou uma das fundadoras, todos os voluntários da SEAMA estiveram sentados onde vocês estão. Trouxeram seus animais para fazer tratamento e se tornaram voluntários da SEAMA. Eu mesma, mais do que todos, sou uma pessoa comum, né? Com um propósito que se vide em nossos sentimentos mais profundos. O propósito, servir a Jesus, amar Jesus. E os sentimentos mais profundos somam este amor ao amor ao próximo, que para nós se traduz e se estende ao próximo. Então, isso é uma coisa para nós pensarmos na diferença que nós podemos fazer quando nós unimos os nossos sinceros sentimentos, somados às nossas dificuldades naturais, como espíritos que são encarnados, porque nós temos as nossas dificuldades naturais, os nossos cai, levanta, né? As nossas dúvidas, os nossos medos, a nossa fé, a nossa esperança, tudo isso somos nós. Então, quando nós trazemos todo esse processo dentro de nós, mas nos unimos àquele que governa o planeta, unimos estas emoções a ele, nós podemos fazer uma grande mudança. Nesses 19 anos, eu ouvi muitas coisas, né? Vivi muitas coisas dentro da SEAMA e nós dividimos a SEAMA com muitos, né? Eu ouvi pessoas desde o início da SEAMA nos trazendo como a SEAMA fez diferença. Eu posso dizer a vocês que para os próprios voluntários, para nós mesmos, para mim, a SEAMA é um divisor de águas. Existe a Sandra antes da SEAMA e a Sandra depois da SEAMA. Um divisor das emoções. Existe um olhar para a maneira como eu sentia as coisas antes da SEAMA e um olhar para a maneira como eu sentia as coisas depois da SEAMA. Como eu vi os animais antes da SEAMA e como eu passei a vê-los depois da SEAMA. Como eu me conectava com Jesus antes da SEAMA e como eu passei a me conectar com Ele depois da SEAMA. E eu vejo isso nos próprios voluntários, né? Eu tenho voluntário que sai de férias e quando volta fala assim: ai, eu não posso ficar sem vir na SEAMA porque ela é meu equilíbrio. Porque vocês olham para a gente e falam, vocês veem os espíritos, quando está lá dentro da Câmara de Paz, vocês estão vendo a equipe espiritual e a equipe espiritual sempre equilibrada. Nós somos pessoas comuns, né? Ouvi pessoas me dizendo: olha, eu queria te contar que ele tinha um tumor e aí, sabe, quando eu fui fazer ultrassom, o tumor sumiu. Eu queria te dizer que ele tinha um quadro, o primeiro tratamento, eu me lembro disso até hoje, era um labrador que tinha uma heliquiose muito grave, que é a doença do carrapato. Ele veio no primeiro tratamento, na semana seguinte, sumiu a heliquiose. E o veterinário ficou um pouco chocado, que era eu. Eu falei, como sumiu? Sumiu, estava super anêmico, estava excelente. Então, eu ouvi pessoas me dizendo: olha, ele desencarnou, mas ele foi muito melhor do que eu imaginei que ele ia ser. Sabe, eu me conectei de outra maneira. Eu senti a presença da fraternidade franciscana do meu lado. Eu vi o Francisco, eu vi aquele frei franciscano junto de mim. Sabe, eu levei ele para fazer a cirurgia e eu senti quando eu fiz a prece que a equipe espiritual estava lá. Sabe, eu pedi para que ele fosse bem, para que eu não precisasse fazer eutanásia. Eu vi aquilo acontecer, sabe, eu percebi isso e eu vi muitos testemunhos e trouxe para mim muitas dessas histórias. Então, hoje é um dia que eu queria comemorar, dizendo à equipe espiritual da SEAMA, Jesus e Francisco de Assis, obrigado por terem trazido a SEAMA à Terra, por nos permitirem participar disso, por nos unirmos em amor aos animais, por pulsarem este amor aos animais no planeta. A SEAMA foi uma revolução na doutrina espírita também. No começo ela foi uma grande discussão: pode dar passe em animais, não pode dar passe em animais, devemos dar passe em animais. Eu vivi esse processo, né? Será que a gente deve dar o passe? Bom, 19 anos depois, essa é uma dúvida que não existe mais, né?
Fazemos cirurgia, não fazemos? Também não existe mais, porque era tudo muito novo. Era novo para nós também. Ela ainda é nova para nós, porque continuamente a SEAMA se revigora, se reconstrói, se faz presente, traz conhecimento. E aí eu posso dizer para vocês que existe uma palavra que resume a SEAMA. Esta palavra é misericórdia. A essência da SEAMA é compaixão, é misericórdia, é amor. A SEAMA traz uma renovação aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, porque ela se faz mãe de todos os animais no planeta Terra, sem dúvida nenhuma. A partir da SEAMA, nós aprendemos, quando nós chegamos até aqui, nós viemos em busca de auxílio, de amparo, e recebemos auxílio, amparo e resposta. Nós descobrimos que os nossos animais têm alma, são almas, que as emoções deles são verdadeiras, que ali estão sob nossos cuidados espíritos em evolução. Nós aprendemos que esses espíritos são confiados a nós, parte de nossa família espiritual. Nós entendemos que são espíritos como nós em outra fase de evolução. Nós entendemos os nossos sentimentos quando nós nos aproximamos deles, quando brincamos com eles, quando pegamos eles no colo e os sentimos como filhos, como irmãos. É verdade, eles são mesmo filhos que nos são confiados, nossos irmãos de jornada, parte de nossa família espiritual, que compartilham conosco os caminhos da evolução. A SEAMA nos dá estas respostas e as coisas ficam mais fáceis de nós entender. Nós entendemos até o luto, porque muitas pessoas procuram a SEAMA em luto, surpreendidas. Elas falam, não achei que eu fosse sofrer tanto. Eu ouvi várias pessoas dizendo assim, olha, eu estou sofrendo mais com o desencarne do meu cachorro, que Deus me perdoe, que é uma frase que está sempre lá, do que com o do meu pai. Porque meu pai só me esperava, eu já era velhinho, meu cachorro não esperava. Muitas vezes. E nós entendemos que ali há um vínculo profundo, construído de espírito para espírito. E aquele vínculo se faz tão intenso de amor, com uma entrega tão grande, uma entrega de família tão profunda, que realmente o luto no desencarne acontece mesmo. E nós entendemos então no luto que eles são parte de nossa família espiritual por afinidade, estarão ligados para nós pela eternidade. Não são nossos, são espíritos confiados a nós no processo de evolução, como os filhos são confiados aos pais no processo de evolução, mas que estarão ligados para nós eternamente. Nós aprendemos aqui com o trabalho de psicografia que a SEAMA faz, recebendo notícias de animais que já desencarnaram, que nós os visitamos no sono físico quando eles desencarnam. Isso é uma das melhores coisas quando a gente faz uma psicografia, é ler que o tutor tem ido visitá-lo na colônia espiritual, no sono físico, os vínculos continuam. Tudo isso a SEAMA nos traz, nos ensina, ela abriu toda uma porta para esse processo. E, gente, eu sou tutora também. Também tenho os meus. Eu também tenho os meus amores. Eu também vivi os meus lutos. Eu também chorei por aqueles que desencarnaram. Nós não somos diferentes. Mas a SEAMA foi para mim um grande consolo em todo este processo. Porque ela me ensinou que aquele espírito que comigo compartilhou o tempo estará comigo compartilhando os laços de amor, independente das experiências que ele viva ou eu viva, pela eternidade. Mas a SEAMA também me ensinou que todos os animais têm alma. E aí ela vem como a essência do cristianismo, como um processo de transformação profundo. A SEAMA abre uma porta para nós, ela é um convite para o amor, um convite para a libertação nossa e dos animais, porque a SEAMA não é somente mãe dos animais, ela também é nossa mãe. Quando ela nos ensina sobre o amor, ela é nossa mãe. Quando ela traz Jesus para nós, ela é nossa mãe. Em relação aos animais, toda a estrutura de conhecimento que a SEAMA traz é a fala do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E este mestre do amor que coordena a evolução espiritual da humanidade trouxe para nós a doutrina espírita como consolador prometido, com todas essas informações que estão na doutrina espírita, nos falando sobre os animais, como eu disse até agora, nos mostrando que os animais têm alma, emoções, sentimentos.
E trouxe junto com isto a SEAMA depois, trazendo as revelações que estão dentro da doutrina espírita. Simplesmente trazendo aquilo que está dentro da doutrina espírita, que disse Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, os testemunhos de amor de Chico Xavier, aqueles testemunhos maravilhosos que Chico trazia, né, de amor aos animais. A história do Chico, que eu vou repetir aqui, quando ele mudou de casa, levou os gatos, e os gatos todos voltaram para a casa antiga. E aí ele se reuniu com a gata que era a líder dos gatos. E falou: olha, eu preciso da sua ajuda. Isso o Chico, né? Eu preciso da sua ajuda, com aquele amor dele, porque se vocês não forem, eles não vão. Bom, conclusão, a conversa deu certo, foi todo mundo. Muitos dizem que Chico comia carne. Quem lê as biografias do Chico, quando ele vinha para São Paulo, ele ficava na casa de uma senhora e que lavava a roupa dele, se ele ficava muito tempo, né? Chico era um espírito muito amoroso, que não queria constranger ninguém. E ele vivia numa época em que, hoje, gente, você vai no supermercado, você abre, chega no freezer e tem um monte de comida vegana, não é assim? Hoje, você fala, eu sou vegano, as pessoas sabem o que é ser vegano. Antigamente você falava, eu sou vegetariano. Vegetariano já era difícil, né? Então, o Chico ia comer com as pessoas, punha a carne no prato, disfarçadamente tirava a carne e enfiava no bolso do paletó, para as pessoas não notarem. E aí, só que ele esquecia de jogar fora. Ele ia lavar o paletó dele, tá cheio de carne. Porque esse era o Chico que psicografou André Luiz. O Chico que era fiel às estruturas de ensino. E o Chico que amava os animais. Então nós temos um espírito profundamente amoroso, né? E a SEAMA traz tudo que ele psicografou em conhecimento, em estrutura, falando dos animais. Então, ela é um consolo, mas ela é misericórdia, né? Eu posso dizer a vocês que a gente não fazia ideia disso quando nós iniciamos a SEAMA. Realmente a gente não... Imagina, a gente não fazia ideia mesmo do que é a SEAMA. Como eu tenho certeza que nós não sabemos hoje. Mas eu aprendi uma coisa com a SEAMA. A SEAMA está acima de todos nós, tanto que vocês vêm até aqui, procuram a SEAMA. Graças a Deus não procuram nenhum de nós, é a SEAMA que vocês vêm procurar. Ela é um divisor de águas não somente para nós. A SEAMA é um divisor de águas para a humanidade, porque ela é a extensão profunda dos ensinamentos de Jesus em relação ao amor ao próximo. Quando a SEAMA nos traz as revelações da doutrina espírita, que os animais são espíritos em evolução, ela nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos mostrando que os animais também são nossos próximos, né? Quando ela diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos em relação a todos os espíritos em evolução. Bem-aventurados os mansos em relação aos animais. Então ela estende esses ensinamentos. Quando ela vem, bem-aventurados os misericordiosos, e ela nos ensina o processo de misericórdia, de perdão a quem ainda não vê como nós, de auto perdão, porque nós não víamos antes como nós vemos hoje, né? E de amor, de encerramento da crueldade, porque isso é misericórdia, compaixão. De encerramento da tortura dos animais, porque isso é misericórdia, compaixão. E isto é Jesus. Isso é bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque trilham os caminhos do Mestre, olhando por todos os irmãos que conosco caminham na terra. Isso é Jesus. Imagine, se Jesus visitasse a terra hoje, olhasse os animais, ele veria uma evolução. Ele veria as famílias com os animais inseridos em seu contexto de uma forma muito diferente do que era 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Hoje, eles praticamente dominam a casa. Eles passaram do quintal para a cama. E eles é que determinam quem deita na cama e onde. Primeiro ele, depois eu me encaixo. Você acorda de uma dor. O que aconteceu? O cachorro. Ele se esticou e atravessou a cama e eu tive que me encaixar num cantinho. Quem tem gatos, os gatos brigam à noite, embaixo do cobertor. Você acorda, você não arranha. Você sabe o que aconteceu? Houve uma guerra. Embaixo do cobertor, você levanta e fala: meu Deus, acendeu a luz, né? Então, houve uma evolução. Mas Jesus, com certeza, aguarda
que essa evolução se estenda mais, se amplie mais. Ele veria, infelizmente, com a tecnologia que nós temos, os animais sendo torturados para virarem alimento, para nos fornecerem alimento. Eles veriam em filas de abate. Eles veriam chorando, como nos diz André Luiz no livro Missionários da Luz, no capítulo 4. Eles veriam em testes de laboratório. Então ele veria animais desesperados. Isso seria uma coisa que ele olharia e choraria como nós choramos quando nós imaginamos que isso está acontecendo. Mas ele veria também que progride a discussão sobre os animais. Que a gente vive num mundo já que se abrem portas para uma alimentação e uma vida, uma filosofia de vida. A gente diz assim, o veganismo é uma filosofia de vida. Na verdade, o veganismo é a prática do Evangelho. É você viver amando sem crueldade, sem violência. E isto Jesus veria. E ele veria a Seama, que somos todos nós, que iniciou uma grande discussão dentro da doutrina espírita e, consequentemente, dentro do Consolador Prometido, sobre a relação que nós temos com os animais. Ela é cultural? Ela é cultural. Mas a cultura tem que evoluir, não é? Para que possa evoluir, aí eu vou dizer para vocês, para a gente ir encerrando a palestra, a Seama é conscientização. Evoluir significa adquirir nova consciência. E para adquirir nova consciência nós precisamos conhecer. E a Seama traz este conhecimento. Então, nesses 19 anos, a Seama virou uma grande revolução, né? Ela é a expressão do Evangelho em sua maior profundidade. Ela é o caminho de transformação trazido pelo Evangelho em sua maior profundidade. Ela é a compaixão em sua expressão mais importante em relação aos mais fracos no planeta hoje, em sua maior profundidade. Ela é uma porta aberta para a vivência dos ensinamentos de Jesus e a compreensão destes ensinamentos. Ela é uma porta imensa no entendimento do amor ao próximo. Ela é uma revolução em nossos sentimentos e em nossas emoções. Ela é a nossa conexão. Quando nós viemos aqui com os animais, a gente senta aqui percebendo a presença da Fraternidade Francisco de Assis. Isto é a Seama. Então, eu tenho muito a agradecer. Nós temos muito a agradecer ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da Seama, que é a Fraternidade Francisco de Assis, por ter aberto essa imensa porta de esperança. Vou repetir aqui uma história que eu já contei em várias palestras. Muitos de vocês já ouviram. Estava fazendo uma palestra na Casinha Verde, quem frequenta a Casinha Verde, né? Essa casa aqui, para vocês entenderem, ela tem 500 metros. A Casinha Verde tinha 170 metros. Não sei como a gente cabia lá, mas enfim, a gente cabia. Fazendo uma palestra no salão de palestras, e eu vi entrar, vidência, tá, gente? Vi por vidência, antes que alguém ache que eu vi mesmo. Foi plano espiritualmente, um touro preto enorme junto com o Frei franciscano. Mas o touro entrou cabisbaixo, devia pesar 1,2 toneladas, mas do tamanho do Leonardo, que era o nosso boi lá do santuário. O Leonardo pesa 1.200 quilos, ele devia pesar mais ou menos uns 1.200 quilos. E ele entrou muito cabisbaixo, com o Frei, entrou, parou no corredor. A primeira coisa que eu pensei foi, como esse touro coube nesse corredor, né? Mas enfim, nem devia ter pensado nisso, culpado. Depois, o Frei disse a ele: está vendo, meu filho? Estas pessoas que estão aqui amam vocês e lutam por vocês. Ele levantou, aquele rosto enorme, com lágrimas caindo, nunca me esqueci. Depois eu perguntei à equipe espiritual que ele foi um touro que morreu numa tourada. E ele veio trazido para ele. Primeiro, que eles trazem muitos animais. Isso é uma coisa que vocês não sabem. A Seama recebe muitos animais que desencarnam em situação de abate, em situação de sofrimento, em situação de touradas, abates de abatedouros, pintinhos que morrem triturados vivos, é muito comum. E vem um número enorme no domingo. Posso dizer para vocês,
milhares deles para receber esse primeiro impacto. Precisariam vir? Eles podem fazer o tratamento na colônia espiritual da SEAMA. No entanto, eles vêm porque aqui tem esse campo de amor de nós que estamos encarnados, para que eles saiam daquele campo de sofrimento que os encarnados provocaram e adentrem num campo de amor de encarnados que estão aqui. Então eles vêm num grande número, e esse dia veio esse touro. Essa imagem me marcou muito. Me marcou porque tudo que eu falei agora da SEAMA, eu falei para nós. Mas a SEAMA é esperança para eles. A SEAMA valeu os 19 anos, se fosse só por causa daquele touro que levantou a cabeça aquele dia e olhou para mim. Ela valeu. Ele vê que há quem ame os animais. Ela vale por todos esses animais que vêm. Então a SEAMA é a grande esperança dos animais, para que no futuro as famílias não sejam separadas mais, para que não hajam prisões como zoológicos, não hajam parques aquáticos em que eles sofrem, não haja caça no mar, não haja abate, não haja testes em laboratório, para que eles simplesmente vivam em paz. A SEAMA é a resposta no futuro para nós dizermos aos animais: meu filho, porque eles são nossos filhos. Vocês chamam como os animais de vocês? Filho. Filho, não faz isso. Mamãe vai sair. Você se comporta, não é assim? Que eu já volto, né? São filhos. E os animais são filhos da humanidade. Então, a SEAMA, essa é a resposta. É a resposta do coração de todos aqueles que amam os animais. A resposta de Francisco de Assis, que tem com todos os animais, tenham eles tutores ou não, o mesmo amor como um pai. Ele é a resposta de Jesus para os animais que têm emoções, sentimentos, que têm alma. No futuro, a resposta de todos eles, eu espero que de todos nós: filho, acabou. Você acredita que acabou? A humanidade aprendeu a amar. Acabou. Ninguém mais vai te prender. Mães e filhos não serão mais separados. Laboratórios não vão mais existir. Nem os zoológicos como são vistos hoje. Não haverá mais fila de abate. Os animais não estarão desesperados no mar, nem estarão chorando, porque, filho, a humanidade aprendeu a amar. Isto é a SEAMA, a misericórdia espalhada em todas as relações, e a humanidade olhando para todos os animais como seus filhos mais queridos e a terra como seu lar. Então, isso eu já estou me antecipando ao futuro, dizendo a Jesus: obrigado, Mestre, por nos permitir, nós, pessoas comuns, fazermos parte desta imensa história de amor que está se construindo na terra, chamada a SEAMA. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui. Muito obrigado por me ouvirem. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos às vibrações. Mestre, Senhor, na história espiritual, 19 anos não são nada, mas a tua voz de determinação, de esperança, misericórdia e luz ecoou no planeta e ecoa através desta casa que lhe pertence, dos ensinamentos que são teus, do teu amor que se irradia. Nossas vibrações hoje, Mestre, são por todos os animais do planeta, pela humanidade, por nós e pela SEAMA. Que a tua voz se faça cada vez mais forte com as verdades do amor ao próximo, e que este pilar chamado a SEAMA se torne a base profunda do amor no futuro. Com tua licença, Mestre, damos por encerrada a primeira parte do trabalho desta manhã.
Assim seja. Para quem está em casa, fique mais 15 minutinhos em prece para que o trabalho à distância possa ser realizado. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Que Jesus nos abençoe a todos.